No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9 no YouTube, lá no nosso canal. Hoje não vai ser possível ser pelo da rádio. Então, AJFMM, você acesse lá que vamos estar assistindo ao vivo. E também no Spotify, você digitando o AJFMM, né, você vai estar com os podcasts lá. Todos os podcasts produzidos pela associação vai estar à sua disposição, tá? Então aproveite, se inscreva no canal, comente e ative as notificações. Muito bem-vindo todos ao nosso podcast sobre musicoterapia. Nesse espaço vamos explorar como a música pode ir muito além do entretenimento, servindo como uma poderosa ferramenta terapêutica. Desde aliviar o estresse e ansiedade até ajudar no tratamento de condições físicas e emocionais, a musicoterapia oferece uma abordagem única para a cura e o bem-estar. Então relaxe, venha descobrir o poder da música como terapia. Vamos juntos nessa jornada sonora com o nosso convidado, o musicoterapeuta Wagner Brito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Wagner. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelísio. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Prazer estar aqui hoje para a gente poder falar e conversar um pouco sobre musicoterapia, levar aí as informações, esclarecer, tirar dúvidas. É um prazer. Prazer todo nosso. Quem é Wagner Brito? Então, Wagner Brito hoje é musicoterapeuta, mas também é professor, formado em pedagogia, formado também em música. Atualmente eu trabalho com musicoterapia atendendo duas grandes áreas que são transtornos globais do neurodesenvolvimento, pacientes com autismo, TDAH, TOD, pacientes com síndrome de Down, síndromes genéticas, e também atendo pacientes na área da saúde mental. Então, desde casos de depressão, borderline, Alzheimer, ansiedade, transtornos que envolvem aí a psique, a gente trata também com a musicoterapia. Legal. Música é tudo, né? Música é tudo, música é vida, né? Pois é. Como é que você decidiu seguir a carreira de musicoterapeuta, Wagner? Eu sempre trabalhei com música desde muito cedo, né? Comecei a me envolver com música ali na infância, na igreja. Eu falo que a igreja ela é um contexto assim, musical, artístico muito grande, né? Então, comecei a me envolver com os instrumentos e tudo, e quando eu fui fazer vestibular eu queria fazer música, mas na época minha mãe não deixou, aquela cultura de que música não dá dinheiro, de que você não vai sobreviver. E aí eu fui estudar pedagogia, e sempre trabalhando com música, dando aula de música. Passei 10 anos dando aula em escolas particulares e universidades. Eu sou de Tapetinga, cidade vizinha. Sim. E aí, nas escolas, eu comecei a ver que a música, ela soava diferente, principalmente para os alunos que tinham algumas deficiências, necessidades especiais. E foi quando eu fui procurar me informar como que eu poderia servir melhor esses alunos dentro de um contexto onde não fosse somente aula de música. Entendi. Então, eu encontrei a musicoterapia, eu falei, bom, eu acho que agora chegou o meu lugar. Fui atrás, voltei para a faculdade de novo, né? Fui para essa terceira formação e aí encontrei na musicoterapia literalmente o meu espaço. E aí fiz uma transição de carreira, né? Da educação para a saúde, mudei de cidade, abri consultório aqui em Conquista, comecei de novo assim do zero e graças a Deus tem dado muito certo. A musicoterapia mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos, né? Muita gente, graças a Deus. Sua formação acadêmica é qual? Pedagogia, música e musicoterapia. E como é que ela influenciou na prática clínica? Eu falo que o meu grande diferencial clínico hoje é por conta das minhas outras formações. Sim. Né? Esse contexto da compreensão do ser humano, da educação, a base que a pedagogia me deu, né? A minha experiência de sala de aula lidando com alunos, com crianças. Então isso para o consultório acabou sendo assim um upgrade. Então eu trouxe muito do ensino,
da compreensão do ser humano para dentro do consultório. Eu acho que isso dá uma sensibilidade, né, para você poder intervir de uma forma mais assertiva e direta. Entendi. E quais são os seus principais desafios, né, que você enfrenta ao longo dessa sua carreira? A musicoterapia, apesar de não ser uma profissão nova, a gente ainda é bem desconhecido. Sim. Né? Agora, no ano de 2024, depois de quase 30 anos aí de luta, a profissão foi regulamentada. Então, a gente acabou de regulamentar. Até então, a profissão não era reconhecida no Brasil, né? Apesar da gente ter pesquisas, cursos de graduação, de especialização, inúmeros profissionais renomados mundialmente, mas legalmente a profissão ela ainda não existia no quadro de profissões, né? Aqui no nosso país dependia dessas decisões políticas, né? E agora a gente teve essa vitória depois de tanto tempo. Então eu acho que isso era o que ainda travava um pouco, né? Os planos de saúde, por exemplo, eles não autorizam o tratamento da musicoterapia. Ainda hoje não? Ainda hoje não. Sim. Então, essa regulamentação, a gente prevê aí um futuro de abertura de portas, né, para que mais pessoas possam realmente ser alcançadas, né? Infelizmente, a população mais carente não tem condição de manter um tratamento particular. Sim. Né? E aí o fato do plano de saúde não custear, isso dificulta muito. Então isso é ainda algo que trava muito a disseminação e o acesso das pessoas para poderem ter os benefícios que a musicoterapia proporciona. Seria ideal o pessoal conhecer mais a musicoterapia, exatamente, né? Para não pensar assim, não ver um tratamento supérfluo. Sim. Uhum. Não é? Ver a opção mais com a psicologia, a terapia, né? Normal, e não ver a musicoterapia como uma opção também tão, como é que fala? Tão boa como a psicologia, né? E necessária, né? Extremamente necessária. E como é que você se mantém atualizado, né? Nas suas práticas de musicoterapia, a prática e a metodologia? Então, o musicoterapeuta ele é um profissional que, como profissional de saúde, tem que estar o tempo inteiro estudando, né? Sim. Então, o musicoterapeuta, eu brinco, ele é o médico da música. Então, a gente precisa entender também muito de medicina, de farmacologia, né? De diagnósticos, doenças, causas, sintomas, queixas. A gente precisa compreender o ser humano, né? A mente. Precisamos saber de psicologia, então a gente tem que estar o tempo todo estudando, participando de eventos, congressos. Eu viajo muito pelo Brasil, hoje, graças a Deus, como musicoterapeuta, também palestrando em grandes eventos. Então a gente tem que estar atualizado dentro das pesquisas para a gente entender o que fazer quando o paciente traz determinadas queixas, como intervir, como ajudar, né, dentro do protocolo de plano terapêutico de atendimento que a gente faz no consultório. Tem mais algum, além de você, algum profissional aqui? Tem, aqui em Conquista nós somos hoje, acho que quase 10 profissionais, alguns não atuam, né? A gente tem colegas musicoterapeutas, a gente tem uma médica que é psiquiatra e médica, mas também não atua, tem uma médica que, se não me engano, uma professora da UESB ou da UFBA, que também é musicoterapeuta, né? Então, assim, a gente tem ainda, a nível de Brasil, Vitória da Conquista tem um número bom, né? Tem muitos lugares que tem 1, 2, Sim. Então hoje nós estamos aqui quase em 10, né? Mas assim, não temos ainda no Brasil inteiro um número de musicoterapeutas suficiente para atender toda a demanda, né? Então, como a gente está sempre nesse trabalho também de divulgação, de disseminação, quando em alguns lugares as pessoas precisam do atendimento, muitas vezes não se tem o profissional formado, qualificado, o que gera também um outro problema, né, que é a prática ilegal da profissão. Tem muita gente atuando sem formação porque é músico, porque é professor de música. Entendi. Mas uma coisa não tem nada a ver, né? com a outra. Para você ser musicoterapeuta, você precisa de uma formação específica em musicoterapia. Então, muitas vezes, o próprio plano de saúde, as clínicas, elas burlam esse processo, né? Elas contratam profissionais que não são profissionais musicoterapeutas, mas ofertam o serviço como se fosse musicoterapia. Não tem um conselho? A gente não tem conselho ainda por conta da regulamentação. Entendi. Acabou de regulamentar, o futuro próximo é a criação de conselho, assim como o CRP da psicologia. Hoje nós temos associações estaduais. Então aqui na Bahia a gente tem a ASBANT, Associação Baiana de Musicoterapia, que é um órgão que não tem poder de conselho,
mas ele é o que nos representa. Então, denúncias, fiscaliza, né? Mas também não dá conta de tudo. E como não tem o poder de conselho, não pode, então, reprimir, né? Dar aquela ligada, não pode e tal, mas aí fica naquele bom senso, muito mais num contexto de informação, né? Sem poder repreender com mais energia, digamos assim. Então, isso muitas vezes ajuda, de certa forma, né? Esses profissionais que não são profissionais, né? Atuarem. E é importante a gente falar isso, né? Não existe só o lado bom da música. A gente tem também os prejuízos causados pela música. E aí os profissionais que não têm a formação em musicoterapia, eles desconhecem esse lado. E aí a gente tem os problemas. Você já deparou com situações assim que teve que resolver problema desses já, né? Já, muito. Imagina. Chega pra mim aí, volta e meia, paciente que estava sendo atendido em outro lugar que não era musicoterapia, e aí vem totalmente descompensado, desorganizado, em crise, né? Iatrogênico, né? É o que a gente fala. Ao invés de fazer bem, tá fazendo mal. E a iatrogenia musical. Nossa. Então, chega para você resolver o problema do outro. E aí é muito interessante quando isso acontece, porque quando você vai trazer a informação, a família não conhecia, não sabia que aquilo não era musicoterapia, achava que aquilo era musicoterapia. Então a gente vê realmente a necessidade que a gente tem hoje de disseminar o que é, para poder levar esclarecimento à população. Isso quando você sabe, quando um familiar vai e leva, né? E outros deixa para lá, né? Né? Rapaz, como se fala assim, é complicado, né? Todas as profissões têm um pouco disso, né? Charlatão, como a gente fala, né? Infelizmente. Sempre tem. E como é que você integra a música com as necessidades terapêuticas de cada paciente? Então, o paciente chega no consultório, a gente tem um protocolo, né? A gente tem uma primeira consulta de anamnese, que a gente vai entender aquele paciente, quais são as queixas, qual o diagnóstico que ele apresenta. E tem uma coisa muito interessante na musicoterapia que a gente faz nessa primeira consulta, que é o levantamento do ISO do paciente. O ISO é a identidade sonora. Todo ser humano tem um ISO, que são as músicas que fazem parte da sua vida. Desde quando você estava lá na barriga da sua mãe, o que sua mãe ouvia grávida, aquilo influenciou em você. Então, quando você nasce, que você é bebezinho, aquelas canções de niná, que você vai crescendo e tal, você começa a construir uma relação afetiva, emocional com essas canções. Então, essas músicas, elas fazem parte da tua história sonora. Então, no consultório, é esse repertório que a gente vai acessar. A gente vai em busca desse repertório que faz parte do teu contexto de vida, para a gente poder começar a te atender. E aí, a gente traça um plano terapêutico personalizado para poder trabalhar a partir da estimulação musical e tentar amenizar e até resolver os problemas que você traz. Vou dar um exemplo. Você tem uma criança com autismo não verbal. Ela não fala ou ela não teve um atraso de fala considerável. Então, a musicoterapia, a gente vai estimular a fala dessa criança para que, através dos sons, do canto, da imitação, ela comece a desenvolver a oralidade. Interessante. Então, cada caso é um caso e dentro desses diagnósticos a gente começa a trabalhar e tratar essas causas e essas queixas, os sintomas, né? Precisa ser conhecido isso, né? Muito, né, moça? É interessante demais. E os resultados são, assim, impressionantes. Eu tenho um paciente que não falava que hoje canta, né? Criança com TDAH associado, que com a musicoterapia, com a música, ela se regula, ela dorme melhor, ela está menos agressiva. Antes ela se batia, ela tinha um sono muito perturbado. Então, a musicoterapia traz essa regulação, né, para o paciente, independente da idade, porque o ser humano, ele é musical, né? Nós somos seres musicais, então todo mundo tem uma relação com música. Então, a musicoterapia acessa aquilo que já é bem intrínseco da formação do sujeito, né? Sim. Então, essa nossa relação musical para o consultório, a gente acaba acessando esse eu interior, e assim a gente trata e os benefícios são muito aparentes e expressivos. Isso é gratificante, né? Isso não tem preço, né, cara? Não imagino. Isso não tem preço. Você absorve isso, né? Totalmente. A gente tem muito aquela coisa de que o terapeuta, ele não pode se envolver.
Mas não tem como, né? Mas não tem como, cara. Quando você tem, assim, tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Quando você está com um paciente muito difícil, com uma dor muito grande, não tem como você não ir para casa e pensar, e lembrar. O que eu posso fazer? O que eu fiz hoje por esse paciente? Como que ele saiu? E quando você tem os resultados, né, do paciente que reagiu, que cantou, que falou com o seu trabalho, então não tem dinheiro no mundo que pague isso. Pois é, e é interessante que quando você começa a tratar um paciente, você trata a família também, né? A família, ela precisa ser tratada. Isso acontece com câncer também. Sim. Né? Como eu estava falando contigo, o paciente, quando nós recebemos os pacientes com relação a orientar, encaminhar, a gente cuida dele e da família. Né? Isso não pode isolar um do outro. Sim, tem que caminhar junto, né? E acho que no seu caso também é a mesma coisa. A gente alinha toda a estratégia terapêutica, né? Porque, por exemplo, é muito comum criança hoje estar envolvida com tela. Isso. E a gente sabe de todos os prejuízos da tela. E aí eu sempre falo isso para a família. Você tem um paciente com autismo não verbal que usa tela, se você não alinhar isso junto comigo, você vai gastar o dinheiro da terapia. Porque ele vem para o consultório, você organiza. Quando sai, você dá a tela, você jogou a terapia fora. Então você tem sempre que estar ali ajustando esse viés entre a terapia e a rotina do paciente, né, fora do consultório. Muitas vezes eu tenho que conversar com a escola, com a professora, com a coordenação, com outros profissionais que atendem, para a gente falar a mesma língua e todo mundo poder estar ali alinhado no tratamento. É um contexto. A família é o principal fator ali, é essencial. A família que vai estar dando a sequência do seu trabalho. Ou desfazendo. Ou desfazendo, é verdade. Pois é, então, por isso que é fundamental, né? Exatamente. Quais são os principais benefícios que você observa na musicoterapia em comparação com outras abordagens terapêuticas? Então a musicoterapia ela é versátil porque a gente já trabalha com a música que em si já tem muitos benefícios, né? Então, como eu disse, né, nós somos extremamente musicais, então através da musicoterapia a gente consegue regular as emoções, estimular o paciente, reabilitar o paciente, promover literalmente mais saúde, mais qualidade de vida. Então o que a gente faz através da musicoterapia? A gente trabalha a atenção, o foco, a escuta, a percepção, as emoções, o movimento, lateralidade, consciência corporal. A gente consegue regular o sono, a gente consegue organizar a rotina, trabalhar a concentração. Então são muitos benefícios. Além do que, é muito divertido, porque o paciente em musicoterapia, ele não precisa ter conhecimento musical, ele não precisa saber tocar absolutamente nada. A gente trabalha dentro de um contexto bem improvisacional, né? Você chega no consultório, você vai tocar o que você quer e você não precisa saber tocar, mas a forma como você vai interagir com aquele instrumento, eu como musicoterapeuta, eu vou interpretar e eu vou te guiar nesse contexto. Então a gente canta, a gente toca, a gente improvisa, a gente compõe, a gente escuta, faz música juntos. Então acaba sendo uma grande brincadeira musical, seja para criança ou para adulto, né? A música, todo mundo, você coloca uma música e de repente você está batendo o pé, você está fazendo um batuque. Então no consultório você vai se expressar através do que você está sentindo por meio dos instrumentos. E isso é divertido demais, tanto para mim como para o paciente. É uma terapia para você também, né? O tempo inteiro, né? Legal isso, né? Porque acaba sendo bom para você, Sim, né? Com certeza. Você utiliza algum tipo específico de instrumento ou estilo musical em suas sessões? Olha, eu tenho hoje no consultório mais de 200 instrumentos musicais. Mesmo? Então, a gente usa de tudo. De sopro, cordas, percussão, instrumentos de teclas, né? Então, a gente tem os instrumentos tradicionais, convencionais, violão, bateria, piano, teclado. Você toca tudo? Toco tudo. E, além disso, a gente tem alguns outros instrumentos, né, mais específicos da musicoterapia, tank drum, né, alguns chocalhos com sons diferentes, apitos com afinações distintas e recursos sonoro-musicais, né? Então, por exemplo, a criança, a gente explora alguns recursos, um balde, uma panela, uma lata, tudo que tira som pode ser utilizado, né, para criar, para improvisar.
Então, isso acaba sendo também um grande laboratório musical de experiências e experimentos, né? E ali a gente vai construindo essa relação com o paciente e desenvolvendo. Eu trabalho dentro de uma linha que eu trago da pedagogia, da educação musical também, que na educação musical é chamada de educação musical ativa, que é um contexto de jogos e brincadeiras musicais. Então, eu trouxe isso para dentro do consultório, para a prática clínica, e eu passo ali a brincar com o paciente, utilizando os instrumentos e criando música, e aí vira uma grande festa terapêutica. Que legal, viu? Poxa, muito interessante. Vou te convidar depois para você assistir. Fazer uma terapia lá com você. Participar de uma sessão lá. Vamos lá, sim. Você pode descrever um caso ou um exemplo prático em que a musicoterapia teve um impacto positivo, significativo? Cara, eu já tive muitos pacientes assim com resultados muito expressivos, né? Já tive um caso de um paciente que ele tinha, né, uma paralisia cerebral. Falo tinha porque foi um paciente que acabou falecendo. É um que você tem um vídeo lá no seu YouTube, né? Eu tenho vários vídeos assim com eles, né? Com ele de atendimento. Ele foi um paciente que foi uma grande virada de chave assim, profissional minha também, né? Que teve muitos resultados. Ele era um paciente que foi muito... as outras terapias não davam resultado para ele, né? Ele chegou a uma época a ser assim, olha, não adianta porque ele tem essas limitações, o pessoal estava bem descrente. Entendi. E aí quando ele veio para a musicoterapia foi uma virada assim de chave, né? Ele tinha os movimentos bem limitados por conta da paralisia, e a gente começou a fazer um trabalho de fortalecimento muscular. E um tempo depois ele tava tocando tambor sozinho, cara. O braço que era paradinho aqui, que não mexia, ele levantava o braço e batia no tambor com um sorriso, com uma força. E eu ensinei ele a segurar a baqueta, então ele ganhou mobilidade na mão, tinha uma atrofia grande aqui, e ele começou a segurar a baqueta e ele já conseguia fazer os movimentos. E até a turma da fisioterapia não acreditava que isso que eu ia te perguntar. Né? Se fisioterapeuta veio um negócio desse. Exatamente. E aí ele teve esse salto, esse desenvolvimento, né? Então, assim, foi um paciente que marcou muito a minha trajetória, né, como musicoterapeuta. Infelizmente, ano passado ele acabou falecendo, mas, sem dúvida, foi, assim, um dos casos que marcou, né? Marcou bastante. Fora os casos de pacientes, assim, que hoje tem sido uma realidade constante. Paciente autista não verbal, que com a musicoterapia ele começa a falar. Esse paciente, depois de um tempo, ele está cantando. Então, tenho vários pacientes aqui no Instagram que a gente posta os atendimentos, né? Que esse paciente, antes ele não falava e agora esse menino está cantando. A música virou uma chave. E aí, na musicoterapia, eu falo que a musicoterapia ela é a cereja do bolo das terapias. Porque eu acabo reestimulando aquilo que outras terapias fazem. Por exemplo, a fono. A fono, ela estimula a fala. Na musicoterapia, eu estimulo fala também. A criança está no psicólogo para trabalhar as emoções. Então, na musicoterapia, eu acesso as emoções do paciente através da música. Paciente que tem alguma questão motora, dificuldade motora, falta de equilíbrio, né, por alguma causa, algum diagnóstico. Na musicoterapia, a gente trabalha... Então, é tudo em um só. Então, é basicamente isso. Mas dentro da linha do musicoterapeuta. Entendi. Né? Não é que a gente faz o trabalho dos outros. Eu sei, eu estou entendendo. Mas a gente acessa ali e constrói juntos. Rapaz, interessante. Isso aí, ó... Precisa conhecer. Você precisa conhecer, né? Precisa ser divulgado isso. Sim. Porque são muitos benefícios, cara. Muito, né? Poxa, a gente com o Wagner, nós trabalhamos com os pacientes com o diagnóstico do câncer. Né? Então, muitos ficam descrentes. Sim. Eu estava falando até contigo agora que a gente tem que quebrar esse paradigma de que câncer é sentença. Quando você é diagnosticado e não é. Né? E... essa semana, foi antes de ontem, nós temos um grupo de apoio e entrou uma dançarina lá, né? Ela dança tango, né? Mas aí acaba ficando limitada por conta pode ocorrer fraturas espontâneas, né? Por conta das limitações, né? Mas a maioria do pessoal precisa de uma oportunidade de conhecer para também fazer um tratamento. E, infelizmente, é um tipo de tratamento que não pode ser por telemedicina, por exemplo. Né? Então, tem que ser limitado só se tiver o profissional na própria cidade. Né? Mas é impressionante, é interessante esse, né? E precisa ser divulgado mesmo, né? Porque
quanto mais opções a gente ter para oferecer para esse paciente, para ele ver ele melhor, né? Sem dúvida. Todo mundo ganha. A Né? gente está proporcionando saúde e qualidade de vida, né? Em quais áreas da clínica, como saúde mental, autismo, reabilitação física, a musicoterapia tem mostrado maior eficácia? A musicoterapia ela é bem versátil, né? A gente pode trabalhar dentro do contexto educacional, por exemplo, em escolas, né? Você vai melhorar significativamente aí o aprendizado das crianças por meio da musicoterapia. A gente pode utilizar a musicoterapia dentro do contexto hospitalar, né? É muito utilizada em UTIs, né? Em alas oncológicas, para proporcionar justamente esse bem-estar, né? A musicoterapia é muito utilizada com pacientes idosos, justamente para você poder estimular a memória, pacientes com Alzheimer, né? Pacientes com Parkinson, muitos estudos que mostram como os pacientes eles têm mais qualidade de vida através da musicoterapia. A musicoterapia também ela é muito efetiva dentro das empresas, né? Região sudeste do Brasil, a gente tem musicoterapeutas atuando dentro de instituições, de empresas, proporcionando ali momentos. Era muito comum ter a ginástica laboral, né? Hoje a gente já tem a musicoterapia nesses contextos empresariais que vão aumentar a produtividade. Você vê que muitas pessoas trabalham com música, né? Tá ali com fone de ouvido e tal. Então, começou a se abrir aí portas para os musicoterapeutas atuarem justamente nessa promoção de mais produtividade no trabalho, né? Então, assim, na saúde mental hoje, a gente tem muitas pesquisas mostrando como a musicoterapia tem um impacto positivo no tratamento de pacientes, principalmente em casos de ansiedade, depressão, né, transtornos psíquicos. Então, a gente vê como a música ela consegue acessar o paciente, né? Tem um documentário que depois eu vou até te indicar no YouTube, que mostra o tratamento de idosos com Alzheimer, onde é feito um experimento nos Estados Unidos, onde eles colocam as músicas do ISO daqueles pacientes. E quando você coloca a música naquele paciente que está ali já totalmente debilitado, esquecido, não se lembra mais nem do nome, quando ele ouve a música e coloca o fone de ouvido, esse paciente volta parecendo que na infância e começa a contar toda aquela história da vida, onde ele estava. Faz uma regressão, né? Total. E é impactante, porque quando desliga a música, ele desliga de novo. E aí você vê o poder que a música tem no cérebro, principalmente nessa região da memória, né? Então, assim, os resultados são expressivos demais. Eu estava comentando com o Jonathan aqui, antes de você chegar, que tem uma loja, a maioria das lojas que vendem roupas, enfim, quando o paciente, o cliente chega, aí ele logo coloca aquelas músicas, né? Tem um porquê, você sabia né? disso? Não, explica isso aí. Então, loja, restaurantes, né, shopping center, existe um porquê. O que é? É causar a sensação ali de conforto, bem-estar para você ficar mais tempo. Então você induz a comprar? É induzido a comprar, a ficar mais tempo no restaurante sentado. Se você fica mais tempo, você vai pedir outro prato, você vai pedir outra bebida. Então você vai consumir mais. Assim também como a música errada espanta. Você já deve ter ido embora de algum lugar com certeza, porque a música era ruim. Certeza. Se a música fosse boa, você ia ficar mais tempo. Com certeza. Então, assim, existem estudos também em alguns lugares, né, que eles desenvolvem. Recentemente eu vi um projeto em Dubai de um shopping center que eles estavam fazendo o seguinte: quando você acessava a loja fazia um scanner de você. É um negócio assim que vai sair e vai explodir isso no mundo. Ela escaneava você e a partir disso, naquele momento, já começava a tocar músicas de acordo à tua personalidade. E aí já te dá aquela sensação ali de bem-estar e você fica e aí você vai consumir. É estratégico, né? Sim. Então, a gente vê que realmente tem um porquê para tudo. Mas funciona, viu? Funciona, claro. Você entra na loja, tá tudo quietinho lá, na hora que você entra ele aumenta o volume, uma dance, uma técnica, uma música dessa e você leva 10 camisas. E você vê que é funcional porque, por exemplo, se você vai para academia, qual é a música que toca na academia? Tem que ser uma música alta, uma música agitada para promover o estímulo para você
fazer o exercício. Imagina você tá na academia lá, ouvindo Bach, Beethoven, violino, você vai cair da esteira, né? Então, verdade. Veja que tem uma relação direta. Se for a música errada, o estímulo não vai ser, né, de acordo com o objetivo. Nossa, é impressionante. Qual é o perfil do paciente que mais beneficia com a musicoterapia? Olha, eu falo que a musicoterapia, ela é quase para todo mundo, né? Mas não é também para todo mundo. Por quê? Porque na consulta, a gente faz essa triagem, a gente vê que alguns pacientes não têm perfil. Existem alguns casos, por exemplo, de pessoas que elas desenvolvem uma irritabilidade muito grande com música, né? Elas têm uma aversão, elas ficam muito agitadas, são sensíveis demais. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar realmente se o efeito é benéfico ou não. Sim. Existem outros casos de pessoas que elas têm hipersensibilidade auditiva. Então, muitos autistas têm isso, né? Eles ouvem os sons do dia a dia, mas para eles tem um grande impacto. Então é como se eles negativo, né? É como se ele ouvisse o som de um carro que passa na rua 10 vezes mais aumentado. Então aquilo no ouvido dele chega a doer, dor física mesmo. Então às vezes você já deve ter visto aí alguma criança com um abafador, né? Aquilo é para quê? Um protetor auricular, é justamente para diminuir esse impacto. A musicoterapia trata esse tipo de caso, né? A recomendação principal é a gente fazer a dessensibilização auditiva. Então a gente vai expor esse paciente a esses sons, esses barulhos que são incômodos, mas de uma forma controlada, para treinar esse ouvido a tolerar esse tipo de som. Então eu tinha paciente, por exemplo, que ele não conseguia ir na festa, numa igreja, ele não conseguia ir no aniversário, bater palma, cantar parabéns para o paciente, era uma coisa assim, a família nunca conseguiu cantar parabéns na vida porque a criança não suportava ouvir as pessoas cantando ou batendo palma. Um cachorro que latia, a moto que passa na rua, a família restrita, a criança na escola, toca a campainha, desespera. Então, caso de hipersensibilidade. A gente tem uns casos de misofonia, são casos de pacientes que você mastigar para aquele paciente, isso causa uma agonia absurda. Né, barulhos que são mínimos, o ar-condicionado aqui que a gente nem está ouvindo. O zumbido também? O zumbido também. A musicoterapia é ideal para o zumbido? Também trata, exatamente. A gente dessensibiliza esse zumbido do ouvido, né? Tem um caminho muito bom que a gente trata com ruído branco. É um chiado que você coloca ali para o paciente, você pode prescrever também para esse paciente ouvir à noite, durante o sono, e aí vai dessensibilizando, e com o tempo a ideia é que ele deixe de ouvir esse som infinito, né? Sim. A musicoterapia tem indicação aí para muita coisa. Uma abrangência ampla, né? Interessante. Como é que a musicoterapia pode ajudar em contexto educacional ou no desenvolvimento infantil? Então, a música é uma ferramenta, é uma linguagem universal, né? Então, assim, desde o processo de letramento e alfabetização, a música tem um impacto muito grande, né? Quantos professores a gente teve na escola que ensinavam com música, né? Fórmulas matemáticas, fórmula de química, fórmula de física. Você vê muitos cursinhos também, né? Muitos cursinhos, né? fazem com essas estratégias, né? Então a gente já sabe que a música tem um impacto e que ela atua justamente nessa região da memória, né? Na concentração, um impacto direto no aprendizado. Então, a musicoterapia, ela acaba trazendo esses benefícios, né? Ela vai estimular a atenção, vai desenvolver a memória, a parte do cérebro que é responsável pela matemática, né? Música é matemática, está muito interligada essa coisa dos números, né? Então, existe um contexto dentro da musicoterapia e nessa relação com o desenvolvimento humano do cérebro que se conecta. Então, nas escolas a gente consegue aumentar o rendimento, por exemplo, né, o nível de aprendizado dos alunos quando você tem uma estratégia, uma intervenção assertiva. Tem muitos pais que perguntam, por exemplo, meu filho adora estudar ouvindo música. Tem gente que só consegue trabalhar se for com música, só consegue estudar ouvindo música, porque ele é mais musical do que outro.
E isso não é prejuízo, muito pelo contrário. Se for utilizado da maneira correta, você aumenta realmente os níveis de produtividade. Sim. Existe até uma dica assim, muito prática que a gente pode dar, que está relacionada ao seguinte: se você gosta de ouvir música e estudar, desde que a música seja instrumental ou num idioma que você não fale, não tem prejuízo nenhum. Por quê? Porque o cérebro ele não fica dividindo a atenção. Entendi. Você recebe só o estímulo que vai te trazer mais concentração, mais foco, sensação de bem-estar. Consequentemente, Você fala que aumenta uma a música que ele não entenda a letra. Que ele não entenda a New letra. Age, por exemplo. Pronto. Né? Mas se você começa a ouvir uma música que você sabe a letra, o que você vai fazer? Prestar atenção, né? Vai cantar, né? É. Meio que automático, né? Isso. Aí a sua atenção ela vai estar dividida. Então não é recomendado. Ah, tudo bem, eu não falo inglês. Então beleza, pode ouvir. Desde que... Aí ele sai procurando uma música árabe, qualquer coisa aí, né? Tem muita coisa instrumental. Lo-fi hoje é muito utilizado, né? É. Então bota pra tocar e vai trabalhar, vai ler, né? É bem assim, contextual, né? Muitas pessoas acham, cara, como é que tá estudando com música? Mas é a forma como o sujeito funciona, né? E os estudos mostram que não há prejuízo desde que sejam nessas condições. Então, você adapta e tá tudo certo. Eu ouço música o dia todo. Você também? Eu não, porque eu tô numa fase... Quer dizer, eu ouço música o dia todo, no consultório. Sim, né? mas não fora do trabalho? Agora, eu não tô mais conseguindo ouvir fora do trabalho. Eu tô com dificuldade, porque... Você tá precisando de uma terapia, então. É porque eu já tô musical o tempo inteiro, né? Então, assim, eu vou pra academia, eu tô agora ouvindo podcast. Porque eu não tô dando conta de ouvir música, porque eu já vim do dia todo ouvindo música. Nós estamos com vários podcasts lá, viu? Pois é, eu vou botar na lista aí pra ir assistindo as entrevistas, né? Interessante, né? É isso, cara. Então, você música contigo por enquanto, não? Não é assim. Entendi. Mas eu tô num detox, eu sei. né? Uhum. Eu chego em casa, eu tô querendo silêncio. Entendi. Né? Os sons, eles estão me incomodando, né? Mas tem dia que eu tô com o som do carro, beleza. Tem dia que eu ligo e falo, não, hoje não dá. Né? Porque eu já vim de um dia. Entendi. E depende muito também do dia, né? Tem dia que os pacientes estão mais difíceis, você tem que colocar mais energia, você gasta mais energia. Consome muita energia, né? Consome muito. Consome, né? Você sai assim, porque mexe com tudo, né? Eu emocional, sei, físico, você tem que ouvir ali a história do paciente. Tem dia que o paciente só quer falar, né? Ele quer contar o que aconteceu. E principalmente, assim, pacientes adultos da saúde mental, né? O cara tentou se matar, e aí ele vem e conta o caso, e conta como foi, e o que ele pensou fazer. Então aquilo mexe contigo, né? Então você sai meio pesado. Imagino, rapaz, é interessante, né? E aí é importante falar isso também, sobre a importância do terapeuta fazer terapia. Isso, se cuidar. Né? Se cuidar, né? A gente que trabalha com pessoas, que cuida de pessoas, se você não tiver bem com você, se você não estiver sendo ali realmente cuidado, você muitas vezes não dá conta, né? Porque é muita informação, é muito problema, né? Problemas das pessoas, casos difíceis, né? Então você tem que estar com a saúde em dia, principalmente a saúde mental. Eu sempre falo, a gente tem que cuidar para cuidar, né? Quem cuida precisa estar cuidado. Né? Agora mesmo eu estava falando com a menina que trabalha, a Márcia, trabalha lá em Lins, em São Paulo. Então ela está tão envolvida com uns eventos que vai ter no hospital do Amaral Carvalho, e ela esqueceu dos exames dela. Aí começou a chorar e falou, eu perdi meus exames e não é fácil, porque você tem que remarcar, né? Aí eu sempre falo, vamos priorizar a gente também. Sim. Né? A gente tem que cuidar da gente para a gente poder cuidar do próximo, né? Como é que a terapia musical pode ser adaptada para diferentes idades e condições de saúde, Wagner? Então, o tratamento ele é sempre muito personalizado, né? Então, a gente faz um acompanhamento extremamente personalizado dentro da necessidade do paciente. Então, já começa pelo repertório musical, que ele é exclusivo. Eu sempre brinco e falo que o musicoterapeuta ele não tem estilo musical. A gente está ali para servir o paciente de acordo com aquilo que o paciente quer e precisa. Então, o paciente gosta de seresta. O musicoterapeuta ele odeia seresta, mas ele vai ter que tocar uma seresta para o paciente. Então, a gente serve ali o paciente o tempo inteiro. E essa adaptação, ela está muito relacionada também com o caso clínico. Então, por exemplo, pacientes com paralisia cerebral, que não mexem, né, a mão, os pés,
não tem mobilidade. Então você vai adaptar muitas vezes o instrumento, o recurso que você vai utilizar para que aquele paciente possa interagir diretamente. Eu me lembro de um caso de um paciente com paralisia cerebral que ele adorava o violão. Só que ele não tinha como tocar porque ele não mexia absolutamente nada do pescoço para baixo. E aí o que eu fazia? Eu pegava ele deitado, eu colocava o violão em cima dele, e aí a caixa do violão ficava aqui no peito dele em cima, e eu tocava e ele sentia o violão tocando, a vibração, né? Então muitas vezes a gente tem que fazer essa adaptação. Paciente que toca com o pé, porque a mão está comprometida. Já atendi paciente que sofreu acidente de carro e no processo de reabilitação ele quebrou os 2 braços, e aí a gente tocava tambor com os pés para fortalecer, né, a parte dos membros inferiores, e esse paciente trabalhar toda a parte de coordenação motora, de movimento, uma reabilitação junto com o fisioterapeuta, onde a musicoterapia foi a grande virada para esse paciente, com a fisioterapia voltar a andar. Era impressionante, ele ficou com a marcha comprometida e ele voltou a andar com o ritmo da marcha a partir da musicoterapia. Quando você colocava a batida, ele entrava no ritmo. Quando você desligava a música, ele voltava a andar de novo com dificuldade. Então, o tratamento, ele é sempre personalizado. A gente vai fazer aquilo que o paciente necessita e precisa, adaptando os recursos para que ele possa ter os benefícios. Entendi. Nossa, impressionante, né? Então, a música está ajudando até a fisioterapia, eu diria assim. Ele auxilia na fisioterapia. Recentemente viralizou um vídeo aí na internet de um fisioterapeuta com uma criança, muito provavelmente uma criança, um caso de paralisia cerebral, que ela está na esteira, toda amarrada ali para andar, né? E ela com dificuldade para andar, mas na hora que ele pega o cavaquinho e começa a tocar um pagode, a criança vai e acelera e vai embora andando. Porque o estímulo da música, né, faz com que ele regule ali o ritmo, a marcha, e consiga fazer o que está sendo proposto na fisioterapia. Aí o pessoal fica, não, isso é musicoterapia. A fisioterapia está utilizando dos benefícios da música para estimular o paciente. É válido, né? É válido, né? Eu falo que o musicoterapeuta, ele não é o dono da música. Sim. Mas assim, a intervenção de musicoterapia é do musicoterapeuta e requer uma formação específica. Mas a música pode ser utilizada por todos. Interessante. Né? Quais são os principais desafios em demonstrar a eficácia da musicoterapia em ambientes clínicos? Hoje a gente já tem aqui no Brasil, né, os estudos científicos que são inúmeros e que respaldam, né, de verdade a nossa prática clínica, né? As pessoas, pelo desconhecimento, ainda acham que a musicoterapia, qual que vai ser o benefício, como que é isso? É só bater palma, é só tocar violão? Não é, né? As pesquisas, elas mostram e embasam cientificamente o que é a musicoterapia e para que ela serve e como que ela deve ser feita, né? Por isso a necessidade da formação específica, né? Para que o musicoterapeuta possa atuar dentro do contexto mesmo de formação, de forma ética e responsável. Sim. Então, as dificuldades que a gente ainda tem são, por exemplo, a gente não tem musicoterapeutas em todos os lugares. Infelizmente a formação ainda ela é um pouco restrita, né? Você não tem cursos em todos os estados. O próprio desconhecimento da população, né? E eu falo isso de uma maneira geral. Por exemplo, atendo muito filho de médico aqui em Conquista que não sabia o que era musicoterapia. E aí ele chega no consultório achando que a criança está indo para uma aula de música. Conservatório. Chega na consulta, eu queria que ele aprendesse a tocar violão. Aí eu tenho que falar, bom, aqui não é conservatório, não é aula de música, a gente vai tratar. E quando você explica, entendi, então agora e tal. Então, né, a musicoterapia está aí, respaldada cientificamente, mas a gente está nesse trabalho mesmo de é uma dificuldade, divulgação. Né? E é uma dificuldade. E como é que não tem uma abertura por parte dos médicos, né? Eles, tipo assim, você introduzir numa UTI? Pois é, alguns locais, né, principalmente assim, locais maiores, grandes centros, né, a gente já tem nos hospitais a musicoterapia. Porque eu acho que seria perfeito, né? A gente tem muitos hospitais no Brasil, né? São Paulo, por exemplo, já tive em alguns.
E você tem musicoterapeutas dentro do quadro de funcionários das instituições. Então, em determinado momento do dia tem a musicoterapia, chega lá o musicoterapeuta, ele entra na UTI, ele entra na ala das mamães que estão esperando para ganhar neném, ele visita, né, a ala pediátrica. Então, os benefícios desse profissional dentro dessa instituição, eles são, né, incontáveis. Mas tudo passa ainda por essa questão de conhecimento, né, das pessoas se abrirem para, né, contratar o profissional, custo, né? Infelizmente tudo envolve custo, né? Então, muitas vezes o que é ofertado também, né, como salário, como proposta, não é suficiente para o profissional, né? Infelizmente as propostas, por exemplo, do plano de saúde, elas são absurdas. O valor de sessão que o plano quer fazer uma parceria para pagar, não tem como o profissional atender, né? Então, assim, isso acaba travando um pouco, né, fazendo com que a musicoterapia não chegue em mais lugares por questões, digamos, administrativas. Entendi. Né? Mas a gente espera que sejam barreiras superadas aí ao longo do tempo. Porque pelo que você está falando, é extremamente... Tinha que estar em todo lugar. Todo canto, né? Na escola, na creche, no hospital, na clínica, né? A musicoterapia, ela tinha que ser comum como outras terapias, como é a psicologia, né? Como é a fono, a fisioterapia, a terapia ocupacional, né? O problema é que no Brasil tem um pouco disso, né? Uma cultura de que uma terapia é mais importante do que a outra. E eu sempre falo isso para os pacientes. Não existe terapia melhor ou mais benéfica do que a outra. Todas são necessárias. Tanto que muitas vezes quando o paciente fala: ah, mas aí eu não consigo pagar, eu vou eliminar qual? Né? Porque na cabeça dele ele acha que aquela é menos eficiente. E não é. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Então você tira a musicoterapia, você cortou ali pelo pé um degrau que iria servir no desenvolvimento daquela criança, daquele paciente. Então, assim, é uma questão mesmo da gente trabalhar culturalmente, né? A musicoterapia é uma terapia como qualquer outra, né? Muita gente acha que é uma terapia alternativa, que não é. É uma terapia como qualquer outra. Com ciência que mostra e justifica, né, os benefícios da música para o desenvolvimento humano. Agora, precisa ser feita, realizada por um profissional qualificado. Né? Esse é a grande polêmica, o grande X da questão. Né? Que as pessoas têm utilizado isso. Né? O profissional que é o professor de música, é o cara que toca na banda, é o cara que toca no bar. Né? Então, esse não é um musicoterapeuta. Sim. Isso não é musicoterapia. Né? O que acontece na escola, na aula de música, não é musicoterapia. Tem os benefícios ali da música, sim. Acalma as crianças, sim. Mas existem técnicas que são específicas do musicoterapeuta. Né? Você sabia, por exemplo, que uma criança ou qualquer pessoa ela pode ter uma crise epilética por conta de uma música, de uma frequência sonora? Ela pode ter uma convulsão por causa de um som que ela ouve? Então, só o musicoterapeuta é capaz disso, de identificar e intervir caso aconteça. Né? Então, às vezes, você está com uma criança, você coloca uma música, a criança desregula, está totalmente agitada, nervosa, começa a se bater, começa a bater nos outros, você não entende, acha que é só comportamental. Ela foi ativada esse comportamento por conta da música. E só o musicoterapeuta para saber disso. O musicoterapeuta vai na hora entender identificar que foi por conta daquele som. Aí você tem que ir lá e intervir. Tá, e ó, você aí, viu, que é cantor de base. Cuidado. Pense direito, viu? Não é fácil, não. O rapaz é interessante, né? O cantar desafinado, ele é iatrogênico, né, cara? O cantar desafinado, ele faz mal. Né? E como? Pois é, né? Então, assim... tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque você tá com uma pessoa cantando ali, ela cantando mal, ela tá gerando um efeito negativo em quem tá ouvindo. Nossa, e nem fala. Isso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, só que muitas vezes passa despercebido, né? Tem muito disso. Vamos brincar de karaokê. Eu vou embora, cara. Já começa a me dar um negócio, entendeu? Fala, não dou conta, não. Fui, tchau. Não é fácil, não, velho. É interessante, não? Nossa, eu estou muito feliz, muita informação. A gente vai ter que vir outro, parte 2. Nossa, é muita coisa. Quais são os indicadores de progresso em um paciente durante a musicoterapia?
A musicoterapia, a gente tem escalas de avaliação, né? Então, a gente tem protocolos que a gente segue no consultório, e a gente avalia o paciente, a gente consegue quantificar com percentuais, números e gráficos a evolução desse paciente. O tanto que ele evoluiu na fala, o tanto que ele evoluiu na parte motora, na coordenação, na atenção, nas emoções. Então, o paciente é submetido a esses protocolos. Geralmente, lá no consultório, eu reavalio a cada 12 sessões, a cada 3 meses. E aí, eu vou acompanhando como que esse paciente está. E aí, esses protocolos, eles me dizem as áreas específicas que ele está evoluindo e as que ele não está. O que está dando certo e o que não está dando e por que não está dando. Então, eu vou refazendo o plano terapêutico de acordo com esses resultados e vou atacando aquelas deficiências e vamos comemorando o que está dando certo. Né? Entendi. E é como a gente falou no começo, tem que estar muito alinhado com a família e com as outras terapias. Porque, geralmente, o paciente que ele está na musicoterapia, ele não faz só musicoterapia, né? Uma criança com autismo, ela faz no mínimo 3 terapias. Tem paciente que faz 5, 7, né? Então, a gente precisa trabalhar com a equipe mesmo multidisciplinar para todo mundo estar ali no mesmo ritmo para proporcionar o desenvolvimento do paciente. Tá. Ô, Jonathan, falta quantos minutos aí? Falta 5 minutos, vai dar 5 minutos. Vamos ter que voltar aqui, viu? Passa rápido. Vou te falar, rapidinho, né? Uhum. Existem limitações ou contraindicações para a musicoterapia? Existem, né? Cada caso ele precisa ser realmente avaliado. Tem paciente que não tem indicação, como eu falei, né? Que tem muita irritação, fica muito agitado, hiperestimulado. Então, o musicoterapeuta vai identificar se é um caso para acompanhamento ou não. Quando não é, eu sempre indico a criança para uma outra atividade. Natação, põe no judô, né? Talvez ecoterapia, né? Que é uma outra terapia também que não é tão conhecida, né? E às vezes a criança, quando ela não tem indicação para musicoterapia, ela vai para uma outra terapia, ou então ela vai para uma outra atividade, porque jamais pode ser maléfico. Tem que trazer só benefício. Entendi. Como você mede o sucesso de uma intervenção musicoterapêutica? Eu falo que o sucesso da terapia é quando você dá alta para o paciente. Então, quando você consegue chegar e falar, não vem mais, que está pronto, é que o resultado que a gente queria... Missão cumprida. Missão cumprida. A maior felicidade é quando você manda embora, né? O pessoal ainda vê que é um tratamento elitizado? Vê, né? Vê. Isso impede um pouquinho, né? Impede bastante. Né? No SUS, a gente tem musicoterapia no SUS, né? Mas, assim, a quantidade de pessoas atendidas, ela é mínima, né? Aqui no interior, infelizmente, é falta de conhecimento? É falta de... Eu vou dizer que é falta de governo, né? Falta de governo, né? Poderia hoje a gente ter a musicoterapia no SUS em todos os lugares. Em todos os lugares, assim, a gente teria um problema com relação ao número de profissionais, né? Mas a gente tem muito profissional que poderia estar atuando. Eu poderia estar atuando no SUS aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, se a gente tivesse um projeto que viabilizasse isso, né? Hoje eu atendo só no consultório particular, mas eu queria atender mais pessoas que muitas vezes não podem pagar, mas alguém tem que pagar por isso. Entendi. Né, custear. Porque é muito caro, cara. Né? O instrumento é caro. No Brasil, pior ainda, imposto absurdo. Né? Se for no consultório, eu tenho mais de 100 mil reais de instrumentos musicais. Então, o custo é muito alto. Além do que, esses instrumentos, eles quebram. As crianças quebram isso, né? Toda hora. Você tem que ficar comprando, entendeu? Então, existe um custo Quebrar muito alto. Faz parte, né? Quebrar faz parte, exatamente. A criança, né? Sobe lá, quebrou, você tem que deixar, porque faz parte do processo terapêutico, entendeu? É isso que uma das perguntas aqui. Como é que você vê o futuro da música no Brasil, da musicoterapia no Brasil? Pois é, agora com a regulamentação, a gente espera, né, a criação do conselho, né, que a gente tenha mais visibilidade, possa chegar a mais lugares, né, que a gente possa atuar realmente no SUS de verdade, né, nos municípios, que tenha concursos públicos, né, tanto para a formação de novos profissionais como também para setores da saúde. Imagina um município com musicoterapeutas aqui concursados em Vitória da Conquista, atuando no CAPS infantil, no centro de recuperação, nos hospitais, nas clínicas. Então, é elitizado. Né? O paciente hoje que está no consultório é um paciente que ele pode pagar, porque nem o plano de saúde custeia o tratamento. Né? Então, assim, é só para... Ficou limitado mesmo, né? Classe A
e B, com esforço. Imagino. Né? C, aí já tem que rebolar. Suar, né? Bastante. Há alguma nova pesquisa ou tendência na musicoterapia que tem lhe chamado a atenção recentemente? A gente tem visto muitas pesquisas com relação à musicoterapia e autismo, né? Principalmente eu que trabalho nessa área dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? São, assim, os estudos mais recentes que a gente tem mostram justamente como que a musicoterapia tem impactado positivamente na vida de pacientes com autismo, com TDAH, né? E os resultados dentro disso. Então, assim, mais qualidade de vida, regulação emocional, melhora de rotina, aumento de produtividade, concentração, né? Para o autismo, a musicoterapia hoje ela tem sido assim a base. Graças a Deus que né? Os médicos neuropediatras e os psiquiatras infantis têm entendido isso também e têm prescrito, porque esses pacientes só chegam para a gente quando o médico prescreve. Eu falo que um médico, para a família, ele é Deus. Se o médico falar que vai precisar, a família dá um jeito. Então, assim, se o médico falou, precisa de musicoterapia, a família vai atrás. Então, hoje, os musicoterapeutas também, eles meio que dependem desse laudo diagnóstico e desse encaminhamento. Essas indicações. Exatamente, para que essa família chegue no consultório. Porque por conta própria é muito difícil. A família nem sabe. Não sabe. Quando ele recebe do médico... Mas você está vendo aí que o médico, né, nem médico sabe, Exatamente. Imagine né, o paciente, o leigo, que eu diria assim, né? É isso. Né? Moça, qual conselho você daria para alguém que está começando a carreira da musicoterapia? Tem uma frase que eu digo muito lá no Instagram, que eu falo dos meus negócios. O consultório é uma venda. Tem que entender isso. Se você não sabe vender, usar rede social, tráfego pago, marketing, se você não é um bom vendedor, muito provavelmente você vai ser um musicoterapeuta que você abre um negócio, um consultório e você vai fechar. Porque existem essas dificuldades da profissão. Então tem que estar presente hoje na rede social, tem que fazer parceria com médicos, com outros profissionais, tráfego pago no Instagram. O Instagram é o grande cartão de visita, né? Se divulgar, quem não é visto não é lembrado. Isso. Então você tem que se colocar no jogo, né? Entendendo que você é um empreendedor, um empresário, você tem um negócio e você trabalha com saúde, ofertando, né? Oferecendo mais qualidade de vida. Então o que a gente trata hoje é num contexto de gerar valor, transformação, mudança, saúde. Então, é isso. O conselho é, seja um bom profissional e seja também um bom vendedor. Um bom marqueteiro. Um bom marqueteiro. Pois é. Onde é que encontra Wagner Brito? Wagner Brito está lá no Instagram. Acompanha a gente aí. Deixa aí seus endereços, seu perfil. Boa. Instagram, @wagner_brito.mt. @wagnerbrito.mt. Consultório aqui em Vitória da Conquista, lá na Clínica Sense. A gente está lá à disposição para atender todo mundo. Só chegar. Pronto. Olha, fiquei muito feliz por sua presença, né? Interessante as suas informações. E nós já vamos marcar a segunda, viu? Porque ficou a metade das perguntas aqui. Né? O tempo é restrito. E a semana que vem nós vamos estar aqui cheio de criança. Né? Vamos estar aqui Semana da Criança, né? Semana da Criança, vamos estar aqui com criança, com psicopedagogo, vamos fazer uma festa aqui. Que legal. Né? E agradeço a vocês que estão participando, que estão aí participando do canal. E semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser. Um abraço, viu, Wagner? Obrigado, valeu.